So hello guys. So today we're going to talk about verb patterns. Então a gente vai falar um pouco sobre padrões verbais. Então o que é isso? O nome já é estranho, né? Então a gente vai descobrir o que é que eu tô falando. Então quando a gente fala sobre padrões verbais, a gente tá falando sobre formas de ligar os verbos, tá? Então existem algumas formas de você ligar dois verbos ou de interagir com eles. Verbos com objeto, verbo com complemento normal, tá? Então, formas de você ir além de um verbo intransitivo, por exemplo. Então, você tem um complemento, tem uma coisa. Nesse caso aqui, a gente foca um pouco em dois verbos juntos, ou um verbo e um sujeito, mas que parece um verbo, que vocês vão entender um pouco o que é isso já já. E eu acho que esse é o vídeo mais difícil. Mais difícil que vocês vão ver. Tipo, ele é bem complexozinho. Depois, ele e Present Perfect são um pouco complexos por causa de uns elementos aí. Mas eu espero que a gente consiga clarear isso pra vocês, que fique o mais claro possível, né? Porque o objetivo é que vocês entendam, tá? Então, esse vídeo vai ser bem mais longo do que um pouco próximo do Present Perfect, mas vai ser ainda um pouquinho mais longo do que Present Perfect, porque ele requer uma atenção maior, tá? Em alguns pontos. E eu vou explicar já já por quê, tá? Então, existem algumas formas de você ligar esses dois verbos. A mais comum é quando você coloca o segundo verbo com ing ou com to mais infinitive. E aí esse com ing, ele não vai ser exatamente um verbo, mas a gente vai chegar lá, tá? E aí alguns verbos admitem o ing e outros admitem o infinitivo, tá? Então, isso quem decide é o verbo anterior, é o primeiro verbo. Vai decidir o que é que vem depois dele. Então é ele que manda. E existem os verbos que admitem tanto um quanto outra, tanto uma forma quanto a outra. Então você vai ter verbos que vão permitir das duas formas e não vai alterar muito significado. E existem também alguns casos que eu posso usar tanto um quanto o outro com o mesmo verbo, mas que quando eu altero a forma, o gerund ou o infinitive, com o to, eu vou ter significados diferentes. Às vezes um pouco diferentes, às vezes muito diferentes, tá? E é isso que a gente vai ver hoje. Em alguns casos também existe o infinitivo, é usado, e esse infinitivo vai ser sem o to, ok? Então a gente vai ver tudo isso ao longo desse vídeo. E só para mostrar a vocês aqui algumas coisas que foram usadas. Então, essa gramática foi usada, uma gramática de exercícios, pequenininha, aqui umas 200 e poucas páginas. Essa daqui também, a Comprehensive Grammar of English. Então, a gramática é uma Communicative Grammar of English, uma gramática comunicativa do inglês, que é um pouquinho mais grossa, de 300 e poucas páginas. A Comprehensive Grammar of the English Language, então, uma gramática abrangente da língua inglesa, uma gramática ampla, de 1665 páginas, tá? Então não é que eu olhei tudo isso, né? Claro. Mas são livros que a gente precisa usar, tá? Então não foi um vídeo. Passei umas 4 horas pra poder selecionar tudo desse vídeo, tá? Então não foi uma coisa fácil de fazer. Apesar dele vai ter provavelmente umas meia hora, mas ele levou umas 4 horas pra ser feito, se não é um exagero. Porque esse vídeo tem umas coisinhas complicadas, porque a gente tem que voltar para o inglês, e é umas questões que às vezes são meio confusas no inglês, umas questões que são confusas no português, que mudaram, e que não é exatamente igual ao inglês, mas que a gente já teve isso. Então, que já vou entrar nesses pontos. Então, é um vídeo que deu bastante trabalho para fazer, tá? So I hope you like it, because it was very hard. E esse livro aqui, ó, gramática do inglês é enorme. So see, that's a lot of things. E ainda, just a second, let me hold this. E ainda foi preciso usar da nossa língua também. Então, a gramática aplicada aos textos de
listening fun. Então a gente também precisei usar do português. E vocês vão ver por que eu precisei fazer isso. Ok? Já já. So you gotta like this video because I had a lot of work. Eu tive muito trabalho para fazer. So let's go. E aí, primeiro falando um pouco sobre o inglês, que os verbos terminados em ing, eles no inglês, que vocês já, eu acredito que a maioria de vocês associem esses verbos, terminou em ing, vai ser os nossos verbos que terminam em ando, endo ou indo. Então, estou andando, estou fazendo, estou indo. E em vários casos isso é verdade, mas isso não é sempre verdade, tá? Então, existem muitos casos onde o ing não vai ter significado em português, não vai estar lidando com um gerúndio que a gente conhece em português. Ele vai estar lidando com um gerúndio, gerund, que existe no inglês. Então, por isso que eu precisei usar todas essas gramáticas para pegar um pouco, porque é bem confuso, às vezes, para a cabeça de vocês que entendem gerúndio como uma coisa e que no inglês é outra. E aí, por isso que eu precisei buscar em um monte de fontes e tentar organizar isso para que fique o melhor possível para vocês. Espero que eu consiga, porque é complexo. Tá? Então, a gente tem... então quando esses verbos... Aí, passando o slide, tá? Slide 3. Quando esses verbos no inglês terminam em ing, eles podem ser duas coisas. Ele pode ser um gerund, que é o gerúndio do inglês, e ele pode ser um present participle, que é o participle, que é o particípio presente. Então, existe o particípio passado, que é andado, feito, caminhado, estudado. Então, esses verbos terminados em ado ou ido, dormidos, traído. Então, essa forma verbal é particípio passado. E o particípio presente no inglês, tem um past participle e tem um present participle, que é quando o verbo termina em ing, tá? E aí vocês podem nunca ter ouvido falar sobre esse termo, particípio presente, mas ele existe no inglês, então o gerund e o present participle, e ele já existiu também no português. E foi por isso que eu precisei consultar todas essas gramáticas, porque algumas coisas não batem em algumas delas e é bem complexo, mas a gente vai chegar lá, ok? Então, primeiro falando do inglês. Então, o gerund no inglês, ele corresponde à forma verbal quando o verbo termina no ing. Só que é uma forma de verbo, mas ele não corresponde a um verbo. Ele geralmente aparece como um substantivo, tá? Então, ele vai aparecer na frase como substantivo. E aí, isso acontece em português também, mas a gente faz com infinitivo, geralmente. Então, olha o primeiro exemplo aí, ó. Swimming is good for our lives. Então, nadar ou natação, aí pode ser o esporte também, tá? O nome. Swimming is good for our lives. Então, nadar ou natação é bom para as nossas vidas, ok? E aí eu botei os dois porque às vezes é o esporte, vários esportes, e o esporte também tem esse nome, tá? Terminado em ing, mas você pode traduzir das duas formas. Então, no português a gente também tem isso. Apesar de eu ter o verbo nadar, mas aí ele não assume uma posição de verbo na frase. Ele não está falando de uma ação, ele está aí como sujeito. Então, o ato de, você pode colocar antes disso o ato de. O ato de nadar é bom para as nossas vidas, ok? Ou para a nossa saúde, por exemplo. Então, essa palavra aí no início, ela tem uma função de substantivo, uma função de sujeito na frase. E o swimming tá aí. E aí é um gerund. E aí ele não é eu estou andando, estou fazendo, estou nadando. Aí ele é nadar. Ou natação, tá? Pode ser esporte também. E aí o segundo exemplo a gente tem smoking is bad for our health. Então fumar faz mal à nossa saúde. Ok? O fumar é ruim para a saúde. Para nossa saúde, ok? Smoking. Então é fumar, então como se eu tivesse o verbo no infinitivo, mas assim como o português, aí ele assume função de sujeito na frase, tá? Então ele tá também de uma forma mais substantivada, porque ele não tá assumindo a forma de verbo, não é? People who smoke usually have health problems. Pessoas que fumam, aí ele é verbo. Mas ele no início aí, fumar, ele assume a função de sujeito. O verbo aí é o verbo ser. Fumar faz mal para a saúde, ok? Então, mesmo que a forma apareça com o verbo, mas ele assume uma função diferente aí.
tá? Fica uma coisa mais substantivada. E com uma função de sujeito. Ok? Então, no inglês, vai ser o gerund, vai se usar dessa forma. E aí ele também pode vir depois de um verbo, como objeto. So, I like running. Então, eu gosto de correr. Ok? So, I like running. Então, eu gosto de correr. E running também é o esporte, tá? Então, o que é que você gosta? Running. Então, é o objeto de gostar. So, I like running. Aí, ele também pode ser um objeto de uma preposição. I'm tired of walking, of talking. Então, eu estou cansado de falar. Então, já falei muito, so I'm tired of talking. Então, eu estou cansado de falar. Ok? Então, of aí, ó. Depois de uma preposição, eu vou ter o gerúndio também, do inglês, tá? Então, gerund. Que não vai assumir a função muito de verbo. Ele vai assumir a função de substantivo e sujeito aí, tá? Ou objeto, né? E aí, o português, quando a gente lembra de gerúndio, a gente geralmente associa o verbo nessa forma em do, né? Ando, endo, indo, andando, correndo, fazendo, dormindo. E o verbo to be, não, em português o verbo estar no presente, né? Conjugando ações em progresso. Então, estou estudando, estou fazendo, estou trabalhando. O que é o mais comum. Mas existem ainda uns resquícios do passado dessas palavras também terem uma função de substantivo. Foi isso que eu fui buscar na gramática, mas eu também achei na internet e outras fontes. Okay? Por isso que esse vídeo demorou tanto para ser feito. Que é quando o gerúndio ele vai ter uma função de substantivo, tá? Só que ele vai ser diferente da organização que é no inglês, não é nesses casos próprios, não. Ele é um substantivo mesmo, que pode ser usado em qualquer parte da frase e, inclusive, sozinho, tá? Que não é o caso do inglês. Eles vão... Já é usado de uma distribuição de quando é no início, ou quando ele é depois de um verbo, um objeto de um verbo, objeto de uma preposição. Tem uns casos diferentes. Então, no português, ó, algumas palavras que eu não tinha parado para pensar nisso, como era construído. Outras formas de gerúndio no português, mas eu descobri que existem. Então, quando a gente tem, ó, graduado, é uma pessoa que terminou a graduação. Graduando é uma pessoa que está durante, está no processo. Então, apesar dele lidar com o processo, mas aí ele não é um verbo, ele é um substantivo. Então, um graduando em química, um graduando em engenharia, um graduando em história. Então, é um aluno que está durante o processo de graduação, está na universidade e ainda não terminou o curso, ok? Então, é um graduando. Graduado, graduando. Formado, uma pessoa que se formou. Formando, uma pessoa que está em processo de formação, está no final do curso, por exemplo. Mestre, uma pessoa que tem um título de mestrado. Mestrando, uma pessoa que está no processo do mestrado. Doutorado, o curso, né, de doutorado. Doutorando, e doutorando é a pessoa... Doutor é o título que você recebe depois que conclui, né? E doutorando é você no processo, enquanto você do primeiro ao quarto ano, antes de conseguir o título, você é um doutorando, ok? Então, aí também, mesmo uma palavra que está lidando com um processo em andamento, mas ela assume uma função de substantivo e não de verbo. Então, isso é um resquício antigo da língua portuguesa, tá? Que é do gerúndio com uma outra função. E a gramática também vai apontar outros casos, mas que eu não vou entrar em todos porque o gerúndio e o infinitivo vão ser um tópico do nosso vídeo, tá? Então eu tive que consultar tudo, mas nem tudo que eu consultei eu vou falar, até porque não daria tempo. Ok, isso ficaria 2 horas de vídeo, 2 horas e meia. E para colocar isso no YouTube ou para vocês assistirem ficaria bem pesado. E bem extenso e difícil, né? Então só saibam disso, que o português já assumiu essa função de gerúndio como substantivo também, tá? E existem ainda hoje alguns como advérbio também. E aí agora eu vou tratar especificamente da diferença do inglês para o português, que é o gerund e o gerúndio. Então se a gente pensar no gerúndio em português, como eu já falei, a gente pensa na forma de verbo terminado em NDO, que é e aí quando você joga isso para inglês, não vai ser o gerund que vai corresponder a isso. Mas sim o present participle.
que é o particípio presente, que é também uma forma terminada em ing, mas que ela formará, junto com o verbo to be, os tempos verbais que em inglês são chamados de continuous ou de progressive. Que aí você tem present continuous, que é o presente contínuo, que é o gerúndio do inglês, seria o gerúndio do português no presente. A gente tem o past continuous, que seria o gerúndio do português no passado. O future continuous, que é o gerúndio no futuro, que aí a gente não teria em português, não. Mas no inglês tem o present continuous, past continuous, future continuous, present perfect continuous. Então tem vários continuous. A maioria dos tempos verbais vai ter o continuous. Ou progressive, ele pode ser chamado dessas duas formas, tá? Que são verbos que vão lidar com ações em andamento, tempos que vão lidar com ações em andamento. E aí ele pode estar no presente, no passado, no futuro, tá? Então o aspecto contínuo vai permanecer ali. Que em português seria o gerúndio. Mas no inglês seria o present participle junto com o verbo to be. No presente, no passado, no futuro, ou com have, ou com outro verbo. A gente usaria eles para formar junto o present participle com to be para formar o continuous, tá? O tempo contínuo, que vai lidar com ação em progresso, um progressive tense. Então, no português, o am is are, mas o I é verbo no ing, so I'm reading a book, I'm studying, I'm listening to music. She is listening to music. O past continuous, he was studying for a test. She was listening to music. They were going to visit their parents. She was playing the piano. Ela estava tocando piano, ok? Então, I'm reading a book. Eu tô lendo um livro. She's listening to music. Ela está ouvindo música. He was studying for a test. Ele estava estudando para uma prova. Ok? Então, eu tenho aí o verbo no ing e o verbo to be, que formam um tempo contínuo que vai ser o gerúndio que a gente conhece em português. Estou fazendo, estou trabalhando, estou andando. Apesar do gerúndio ser uma forma, apenas a forma do verbo no NDO no final, mas a gente considera, como não tem uma palavra em português para esse tempo, a gente considera tudo isso um gerúndio, tá? Que é essa forma verbal de ações em progresso. Então, em inglês, o nosso gerúndio não é o gerúndio em inglês. Quando a gente pensar em gerúndio nosso, quando nos remetemos ao inglês, a gente pensa em present participle. Só que, aí, por isso que também fui na gramática, por isso que era tudo muito confuso, também existia present participle em português, que é o particípio presente, já existiu. E ele já integrou umas questões que eu vou falar já já. E o present participle, ainda no inglês, ele não só forma os tempos contínuos, os tempos progressivos. Eles também formam adjetivos. Então, também vai ter essa função de adjetivo. E aí, uns exemplos que eu coloquei, This book is very interesting. Então, esse livro é muito interessante. This movie is boring. Então, esse filme é entediante, é chato, entediante nesse sentido. The situation is frustrating. Então, essa situação é frustrante. E aí não é coincidência que todos esses verbos terminaram em ante. Então terminaram em NTE. Também o sufixo de um adjetivo no português. E esse sufixo também não é à toa. Então o português também já teve o present participle. E esse present participle, ele era feito dessa forma. Então com adjetivos terminados, ou às vezes substantivos também, mas geralmente adjetivos terminados em NTE. Então, era uma coisa que já existiu na língua portuguesa, esse present participle. Mas ele não existe mais hoje, não é reconhecido mais nas gramáticas, não é falado sobre isso, porque ele ficou mais. No latim ele é bem presente. E quando a gente veio, ele ficou por um certo tempo, mas depois ele foi sumindo. Mas ainda deixou resquícios na língua. Então, tanto essas duas coisas que existem no inglês, que é o gerund e o present participle, a gente já teve em português de formas bem parecidas. Mas hoje a gente só tem o gerúndio e de uma forma apenas mais comumente voltado para esse verbo, esse tempo verbal essa forma verbal que também serve como um tempo de uma ação em progresso. E o inglês mantém esses outros resquícios da língua e que a gente observa às vezes estranha, mas a nossa língua já apresentou isso também. Então, por isso que eu fui buscar isso bem profundo, saber como era no português, para
para a gente ver que não é o inglês é estranho, que a gente funciona diferente. Não, é que a gente já teve a mesma forma, mas que parou de ser usada enquanto o inglês manteve isso, tá? Então, por isso que é importante vocês pensarem sobre o present participle, o participe presente e o gerúndio de uma outra forma também, tá? Que não só essa forma verbal. Então, dito isso, fui buscar esse conhecimento linguístico para vocês. A gente agora vai para os padrões verbais com gerund, com present participle, com infinitive e com outras formas, tá? E aí o primeiro, ó, padrões verbais com gerund, a gente tem admit, enjoy, avoid, mind, deny, quit e keep. São alguns verbos que eles pedem que o verbo que vier depois dele, que vai ter uma função de sujeito, de substantivo, desculpem, esse verbo e vai ser objeto do verbo, que esse verbo venha no ing, tá? Que esse verbo sujeito e objeto do verbo substantivo, desculpem, e objeto do verbo venham no ing. Então, admit, admitir, enjoy, aproveitar, gostar, avoid, evitar, mind, se importar, deny, negar, quit, abandonar, largar e keep, continuar, tá? Manter. Então, os verbos que vierem depois deles, com função de substantivo, vão, e objeto do primeiro verbo, vão estar no ing. So, I admit committing the crime. Então, eu admito cometer ou ter cometido o crime, tá? I enjoy cooking. Então, eu gosto de cozinhar. É gostar no sentido de aproveitar, tá? De se deleitar com isso. I avoid walking on the streets late at night. Então, eu evito andar nas ruas tarde da noite, ok? I don't mind working on the weekends. Então, eu não me importo de trabalhar nos fins de semana. I deny taking your pencil. Então, eu nego ter pego o seu lápis. Então, eu não peguei seu lápis, tá? I quit drinking. Então, eu parei de beber. Parar de abandonar, tá? Não bebe mais. I keep hitting my head on those shelves. Então, eu continuo batendo a minha cabeça naquelas prateleiras. Então, quando você bate sem querer. Tá? So, I keep doing something. I keep hitting my head on those shelves. Ok? Então, esse é um padrão verbal. Primeiro com gerund. E aí, a gente vai para agora com to mais infinitive. Então, verbos como want, need, have, plan, refuse, choose, manage. E manage, eles pedem que o próximo verbo venha no infinitivo, tá? So, I want, é o verbo querer, want, querer, need, precisar, have, ter, plan, planejar.